Boa noite, Poema. Vocês estão bem? Tá todo mundo feliz? Então agora você vai ficar mais feliz ainda, porque dia 12 de dezembro tá chegando. Fala pro irmão do lado, dia 12 de dezembro tá chegando. Aê, agora você tem uns caras que talvez estejam viajando. O que é esse negócio de dia 12 de dezembro? Dia 12 de dezembro, queridos, é o nosso Multiplique. Está chegando, gente. E você não pode ficar de fora em nome de Jesus. A Fátima, cadê a Fátima? Fátima. Tá aqui, tá por aí. Ela vai estar lá na saída, perto daquela televisão lá. E aí, faça lá a sua inscrição, queridos, esteja lá com a gente. Nós fomos fazer uma visita no sítio lá essa semana que nós alugamos. O local incrível, gente, com piscina, toda a estrutura, quadra. Pessoas vão ser batizadas nesse dia. Você que tomou a decisão pelo batismo, ou se você não tomou ainda, você vai tomar no final do culto, em nome de Jesus, com essa palavra, amém? E lá, vai ter festa lá, e vai ter festa nos céus. Então você não pode ficar de fora. A gente vai rolar lá um piquenique na parte da manhã, um almoço top, churrascão, e vai ser uma comunhão incrível da igreja, amém? Vocês continuam felizes então? Beleza, então faz nossa inscrição, querido, em nome de Jesus, porque senão deixa o tesoureiro lá em cima louco, ele não sabe quanto que ele tem que comprar de carne, quanto que ele tem que comprar das coisas, porque ele não tem a quantidade de pessoas, ele precisa saber, amém? Joia. Então vamos abrir a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 33 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 33. Nossa, gente, que cultão incrível, cara. Tô queimando demais, cara. Glória a Deus. É só eu ou vocês estão também? Aí funciona, porque aí a palavra arranca de dentro da gente. Não é mais um esboço, não é a palavra que nós estamos lendo, mas quando Deus encontra, não uma placa de igreja, mas pessoas famintas pela palavra, pessoas sedentas pela palavra, pessoas que vêm e falam assim: Pai, eu quero ouvir a tua voz. Gente, muda tudo o ambiente, porque ele não resiste o coração que quebranta diante dele. Lucas capítulo 23, versículo 33 em diante. Olha o que a palavra do Senhor diz. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ah, Jesus, tu és lindo, Pai. Agora vamos lá para Gálatas capítulo 2, no versículo 20 e 21. E o que aconteceu nesse momento, nessas três cruzes, os dois ladrões, Jesus, tem tudo a ver com esse texto que o apóstolo Paulo diz aqui. E eu queria, em nome de Jesus, querido, que você estivesse totalmente conectado com os céus agora. Seu Wi-Fi estivesse 100% conectado somente aos céus, aqui nessa noite, porque Ele vai falar contigo.
É uma palavra que vai trazer um certo confronto, um certo talvez desconforto, mas é uma palavra para te impulsionar para o propósito, para o centro da vontade que Ele tem para a sua vida. Quem crê nisso? Amém? Gálatas capítulo 2, no versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora olha o que o versículo 21 diz: não anulo a graça de Deus. Repita comigo: não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Feche seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração agora e falasse para Jesus como é que está o seu coração, a sua expectativa para essa noite. Fala para Ele que você quer ouvir a voz dEle. Fala para Ele como você está se sentindo agora, o que você espera dEle aqui nessa noite. Fala com Ele agora. É a sua oração que vai atrair a presença. O Espírito Santo, Ele vai falar contigo através da sua entrega, queridos. Pai, no nome de Jesus, Deus, isso é um culto maravilhoso, é um culto para honrar e para glorificar o Teu santo nome, Pai. O nome que está acima de todo nome é o do Senhor, Pai, e nós reconhecemos isso. Nós Te damos graças, Pai. Nós Te damos todo louvor, toda adoração aqui nessa noite. O Senhor é poderoso, o Senhor é exaltado. Nós estamos queimando por Ti aqui nessa noite, Pai. O nosso coração, Pai, ele está gritando aqui nessa noite, dizendo: pode entrar, Senhor Jesus. Pode arrumar tudo que precisa ser arrumado, Pai. Pode organizar tudo que precisa ser organizado, porque a nossa vida é Tua, Senhor Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para falar conosco aqui nessa noite. Os nossos ouvidos, Pai, estão atentos ao que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Nós não queremos desprezar, Pai, uma palavra, uma vírgula, uma letra. Não queremos desprezar nada da Tua palavra, Deus. Nós queremos nos alimentar, Pai, porque nós estamos com fome e sede do Senhor. Fala conosco aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, no primeiro texto que nós lemos, de Lucas, ele está falando do momento da crucificação de Jesus, onde ele está lá no monte chamado Caveira, e tem dois ladrões, junto com Jesus lá. E naquele momento, ocorre algo muito interessante, porque os dois tiveram um encontro com Jesus, sim ou não? Sim. Os dois tiveram os mesmos pecados, mesma situação. Os dois eram um ladrão. E o ladrão, naquela época, naquele contexto, para ter morte de cruz, é porque eles não estavam apenas roubando, mas com certeza eles já tinham cometido assassinato, coisas terríveis. Pessoas terríveis estavam ali junto com Jesus naquele momento na cruz. Eles tiveram encontro com Jesus, estavam na frente dele. E olha algo interessante que acontece ali. Um ladrão, ele é salvo, e o outro é condenado. Por quê, pastor Marcelo? Por que acontece um negócio desse? Como que pode os dois ter tido um encontro com Jesus, e um foi salvo? Por que Jesus não falou para os dois: ainda hoje, vocês dois estarão comigo no paraíso? Vocês perceberam que ele não falou isso? Ele falou para um. Tem algo aqui, gente. Essa é uma das mesas mais top que teve de Jesus, mandando um recado para o mundo. Ali Jesus na cruz, ele estava fazendo um resumão, queridos, dos 3 anos de teologia, de ensinamentos da palavra,
para os discípulos, para todos aqueles que ouviram Jesus, ele estava fazendo um resumão naquela cruz. Você sabe quando a gente prega, e a gente faz aquele resuminho no final? Isso acontece na escola também, né, com as teachers. Às vezes eu até prego e falo assim: queridos, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, então entenda só isso aqui. Jesus estava fazendo basicamente isso. Queridos, se vocês não entenderam nada do que eu falei aqui até agora, então só entenda isso que está acontecendo aqui na cruz. Aquele era um recado para a humanidade, queridos. Era o último suspiro, ele estava para falar a última palavra, tetelestai, está consumado. Eu estou para dizer essa palavra, e eu preciso passar um resumão aqui para a galera que não entendeu ainda. Eu preciso passar esse resumo. Então o que ele estava fazendo ali, queridos, era dando um resumão. Era falando assim: galera, vocês não entenderam nada até aqui, agora eu vou ensinar para vocês. Olha aqui essa situação. O que aconteceu ali? Porque um foi condenado e o outro foi salvo. Apóstolo Paulo, nós lemos agora Gálatas capítulo 2, versículo 20. E ele diz algo muito interessante. E preste muita atenção nisso que eu vou dizer, queridos. Que é uma palavra poderosa. E ela vai ser lembrada por todos os dias da sua vida. Aqui no nome de Jesus eu profetizo e declaro isso. Quando você pensar em fazer algo: nossa, agora eu lembrei daquela palavra. Espera aí, eu vou repensar naquilo que eu ia fazer. É isso que vai acontecer com você a partir de hoje. Dá tempo de você correr e sair correndo, gente. Quem quer continuar? Amém? Ele diz assim: eu não anulo a graça de Deus. Tem algo muito chave, muito poderoso no que ele disse. Porque o que ele está dizendo é que é possível eu e você anularmos a graça de Deus. Se ele diz assim: eu não anulo a graça de Deus, é porque dependendo de atitudes, de ações, de comportamentos que eu venha tomar, eu posso estar anulando a graça de Deus sobre a minha vida. Fala assim: aleluia. Vocês estão felizes ainda, gente? Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Eu estou. Apóstolo Paulo está dizendo que é possível anular. Agora, queridos, o que realmente é a graça? Se uma pessoa errou, pecou, ela pede perdão para Deus. Deus, ele vai perdoar o pecado dela, sim ou não? Sim ou não, igreja? Amém. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta para você. Ela foi e cometeu o mesmo pecado, errou de novo na mesma coisa. Vou fazer uma pergunta para você. Se ele for lá se quebrantar, se arrepender e pedir perdão para Deus, Deus perdoa, sim ou não? Então agora eu vou complicar um pouquinho mais. Se essa pessoa, olha como é que vai ficar complicado agora, gente. Ela errou 1000 vezes a mesma coisa durante a vida inteira, e ela vai e pede perdão para Deus da mesma coisa, se arrepende, chora e pede perdão para Deus. Deus perdoa, sim ou não? Sim, Deus perdoa. E além dele perdoar, se você pedir perdão pelo mesmo pecado, sabe o que ele vai dizer para você? E você vai lá falar para ele assim: é a 1000ª vez que eu te peço perdão, Deus. 1000ª? Mas por quê? Não é 1000ª. Mas as demais já esqueci, porque eu já lancei no mar de esquecimento. Eu não lembro mais. Eu já esqueci. Vocês estão comigo? Agora a graça, queridos, ela é muito mais do que um apagador de pecados. Tem gente que só tem a graça como isso que eu estou dizendo. A graça é um apagador de lousa que eu tenho enfiado no meu bolso, aonde eu erro 1000 vezes, eu vou lá e apago da lousa, e acabou. Eu uso ela para isso. Querido, em nome de Jesus, hoje vai acontecer uma metanoia, se você pensava dessa forma na sua vida, que você vai entender realmente o que é a graça. A graça é muito mais do que isso, queridos.
ela não é simplesmente um apagador de pecados. A graça, querido, ela é muito mais do que aquilo que talvez você aprendeu até hoje, como um favor imerecido de Deus. Ela não deixa de ser um favor imerecido de Deus, mas ela é muito mais que isso. Porque a graça, querido, se trata de uma pessoa. A graça é uma pessoa. A graça é a própria pessoa do Senhor Jesus. E quando você honra com a graça, você não está honrando apenas com a palavra graça, ou simplesmente com aquilo que você talvez chamou como apagador de pecados, ou como um favor imerecido, mas você está honrando ao Senhor Jesus. Quando Moisés, ele fala assim: Deus, eu vou descer para falar com os israelitas. E qual que é o nome do Senhor que eu vou falar para eles? Deus falou para ele assim: desce lá e fala para eles que o meu nome é Eu Sou. Que nome legal, gente. Mas tem um porquê desse nome. Por que ele falou Eu Sou? Porque Deus, ele não é limitado a somente uma palavra, a um atributo. É impossível limitar Deus, porque Deus é ilimitado, Deus é soberano. Eu não consigo falar aqui nesse culto todas as palavras do que é Deus, eu não consigo. Mas Deus, Ele é Eu Sou. Por quê? Porque Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Deus, Ele não tem bondade, Ele é bom. Deus, Ele é fogo consumidor. Jesus, Ele é a porta, e quem entrar por Ele encontrará pastagens. Deus, Ele é a luz, e quem entra na presença dEle, entrega a vida para Ele, aonde for se torna luz, porque Ele é a luz. Deus, Ele é a graça. O profeta Zacarias, ele já tinha profetizado isso, lá em Zacarias capítulo 12, no versículo 10, na parte B, ele fala assim, ele profetizando o que iria acontecer lá na frente: derramarei o espírito de graça e de súplicas. Derramarei o espírito de graça. Está falando de uma pessoa. Então, queridos, Ele é a graça. Quem conhece aquela música? Só tua graça me basta. Não sei cantar não, tá, gente? Cantar deixa com a galera do louvor. Canto mal pro canal, eu gosto de tocar o violãozinho. Conhece a música, né? Essa música trata de um versículo. A tua graça me basta. A minha graça te basta, Jesus falando. Jesus te basta. Se Jesus te basta, Ele é suficiente. Então, nada mais está faltando e precisa ser acrescentado. Ele é suficiente. E quem entrega a vida de uma forma genuína para Ele, para Jesus, quem entrega a vida realmente tem um encontro com Ele, e passa a não mais a viver as minhas vontades, mas a viver a vida de Cristo, ele consegue ver e experimentar um Jesus suficiente. E aí tem escassez, ele está alegre. Está em abundância, ele está alegre. Nada, nenhuma circunstância muda ele. Se Deus cura, ele está alegre e está louvando a Deus. Se Deus não cura, ele está alegre e está louvando a Deus. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus é suficiente para ele. Nada mais precisa ser acrescentado. Ele é completo, ele é soberano, ele é pleno. E tem gente que às vezes anda com Jesus há tanto tempo e não entendeu ainda essa suficiência de Jesus. Pedro andou com Jesus 3 anos. E Jesus chega para ele, seguinte, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, cara. Sabe o que eu fiz? Eu orei por vocês. Aí, Pedro, agora eu orei pelo seguinte: quando você se converter, eu orei para que a sua fé seja fortalecida e você fortaleça a fé dos seus irmãos. Que louco, meu! Ele andou 3 anos com Jesus.
E fala para ele assim: Pedro, quando você se converter, já tinha andado, já andou sobre as águas, aconteceu um monte de coisa. Jesus é suficiente. Jesus me basta. Se eu tenho Ele, eu não tenho mais o vazio existencial. Todo mundo que procura outros ídolos, outros deuses, não estou falando só de uma imagem, escultura, mas estou falando de qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus, seja preencher o vazio com droga, com qualquer outra coisa, com uma pornografia, um vazio que você quer preencher com algo. Querido, se você entregar a sua vida completamente para Jesus, Jesus vai preencher esse vazio, e você não vai precisar de mais nada disso para tampar esse vazio que tem dentro de você. Você não consegue largar disso, por quê? Porque você não entendeu ainda a suficiência de Jesus, você não entendeu ainda que Ele é soberano e Ele pode tudo, que Ele pode preencher esse vazio. E esse vazio que você está procurando, não está entendendo como preencher, é só nele, querido. E Ele está aqui nessa noite, derramando um rio, fluindo um rio direto do trono dele, e dizendo: ei filho, eu quero preencher esse vazio. E a partir dessa noite você vai dormir, você vai ficar em paz, você vai desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, que o mundo lá fora não pode explicar. A partir de hoje, queridos, não é amanhã não, depende da sua decisão aqui nessa noite. Eu não posso fazer isso por você. Judas andou com Jesus 3 anos, Jesus não conseguiu transformar Judas. Melhor líder, melhor discipulador, melhor líder de GC, melhor pastor, melhor apóstolo, melhor profeta, melhor evangelista, andando com ele, lado a lado, não conseguiu transformar Judas. Por quê? Porque ele não invade o coração, ele não chega e mete o pé na porta e entra, ele bate na porta e a tranca está para o lado de dentro, você que precisa abrir. A chavinha é você que tem que abrir, não tem nenhuma tramelinha para ele para o lado de fora, ele só dá uma batidinha. Depende de você, queridos, construir uma nova história a partir de hoje. Ele está aqui com braços abertos aqui assim, ó, só esperando para te abraçar. Se você está voltando essa noite, querido, em nome de Jesus, sua vida vai mudar totalmente a partir de hoje. Em tudo na sua vida. Agora, qual o objetivo da graça? Nós entendemos que a graça, ela é uma pessoa, é muito mais do que tudo aquilo que nós estávamos pensando, é uma pessoa, se trata da própria pessoa do Senhor Jesus. Agora, qual que é o objetivo da graça? O objetivo da graça, querido, é te empoderar para que a glória de Deus seja vista através da sua vida. Ela te empodera. Querido, eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus. Você vai avançar no ministério, em tudo aquilo que Deus tem para você, é pela graça, porque a graça, ela te empodera. Ela vai dizer para você: vai filho, que eu estou junto com você. Se você fez algo de errado, ele vai falar assim: está perdoado, já lancei no mar de esquecimento, e eu vou te empoderar agora, porque eu quero que a minha glória seja manifesta através da sua vida. Em João, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Em Mateus, Jesus vem e fala assim: ei, agora eu estou indo, e vocês serão a luz do mundo. Enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo, mas quando eu for, vocês serão a luz do mundo. Ele é amor, Ele é fogo consumidor, Ele é tudo isso que eu falei, mas tem uma coisa, um atributo que Ele compartilha com a igreja: ser luz. Porque esse é o objetivo da graça. O objetivo da graça, queridos, é que seja manifesta a glória de Deus. Olha para você ver Jesus, João capítulo 1, versículo 14: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele não crescia apenas em graça, mas ele crescia em graça e verdade. É importante nós entendermos, queridos, que a graça, ela nos tira do modo operante da lei e nos coloca no modo operante do Espírito da nova aliança. E a verdade, ela nos tira de uma usurpação da graça
usando ela como carta, como autorização para pecar, e nos coloca na posição do centro da vontade de Deus, numa posição de equilíbrio e não de uma hipergraça. Por isso que Jesus, ele não crescia apenas em graça, mas em graça e verdade. As duas coisas, não é uma maior que a outra, as duas coisas andam juntas. Vocês estão comigo? Graça e verdade. Pastor Maciel, como que eu me encho de graça e verdade? Olha que interessante, queridos, com Estevão, Atos capítulo 6, versículo 8, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Querido, uma pessoa que começa a se encher de graça e de verdade, não tem como deixar de ser manifesta a glória de Deus através da vida dessa pessoa. É natural, é espontâneo. Jesus nessa noite está falando para você: ei filho, eu quero te encher de graça e de verdade, porque eu quero usar a sua vida para você ser luz, aonde você estiver, para manifestar a minha glória através da sua vida. O prédio, fazendo um comparativo aqui, para você entender de uma forma bem clara, o prédio, que esse prédio bem grande, os arranha-céus lá, o maior do mundo está lá em Dubai, parece que está sendo feito um outro maior do mundo na Arábia Saudita. Mas esse de Dubai, eu sou engenheiro, eu gosto de, às vezes, ficar fuçando essas coisas, assistir National Geographic, né, onde aparece lá as construções gigantes. Eu gosto demais disso aí, gente. E um prédio desse, que tem 830 metros de altura, você sabe qual é o tamanho de uma fundação para suportar um prédio desse? Um prédio desse, nesse caso, ele tem em torno de 600 metros de profundidade. 600 metros de profundidade é um pouquinho mais de meio quilômetro de profundidade. Então, quanto maior o prédio, mais bonito ele é. É bonito ou não é, gente? Quando vê aquele prédio espelhadão, bem grande, é bonito, não é? É glorioso um prédio daquele lá, né? Você vê uma glória ali, glorioso ver um prédio daquele. Mas tem uma fundação muito grande por baixo sustentando tudo aquilo. 600 metros de profundidade para suportar 830 metros de altura. Quanto mais se aprofunda e se enche de graça e verdade, mais a glória de Deus vai ser manifesta através da sua vida, na sua família, nos seus filhos, na onde você estiver, querido. Como que eu me encho de graça e verdade, pastor Maciel? Tem uma forma de você se encher: se alimentando de Cristo. Pastor Maciel, alimentar de Cristo é só vir nos cultos de ceia, tomar o cálice, o pão? Também é, mas não é só isso. Se alimentar de Cristo, querido, é muito mais. Se alimentar de Cristo é você ouvir e viver aquilo que você ouviu dele. Pastor Maciel, eu estou querendo me encher de graça e verdade, porque eu entendi, eu quero ser luz, eu quero manifestar a glória de Deus através da minha vida. Eu li a Bíblia esse ano 10 vezes. Aí eu pergunto: cara, que extraordinário, parabéns, cara. Mas o que Jesus falou com você? Nossa, cara, não falou nada. Então você leu a Bíblia, só apenas leu. Queridos, lendo a palavra, nós precisamos ouvir Jesus. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse fala de uma pessoa. Toda a Bíblia aponta para uma pessoa. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. Tudo aponta para ele, para Cristo. Ele era o mistério oculto que foi revelado. Tudo aponta para ele. A serpente de bronze no deserto que curou, aponta para Cristo. A arca de Noé, que preservou a vida daquela família, aponta para Cristo. Quando você lê a Bíblia com os olhos, com uma mente de Cristo e vê apontando tudo para Ele, cara, não tem como você encerrar uma mensagem somente falando do Velho Testamento. Você vai falar do Velho Testamento sim, mas você vai terminar em Cristo Jesus, porque tudo
aponta para Ele. Ele é o suficiente, Ele é o soberano, é Ele que nos enche de graça e verdade. O Velho Testamento é incrível, gente. Eu amo pregar também o Velho Testamento, Novo Testamento, qualquer página da Bíblia. Mas você ler ouvindo faz toda a diferença. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá: como é que é esse papo seu da sua oração com Deus? O que você fala para Ele? Ela respondeu assim: não falo nada, eu só ouço. Tá, mas e o que Deus fala com você? Não, Ele não fala nada para mim, Ele só me ouve. Quem está comigo? Nós precisamos ouvi-lo, querido. E não apenas ouvintes, mas viver aquilo que se ouve. Se eu leio a palavra e ouço Jesus, e vivo aquilo que Ele falou para mim, você vai se encher de graça e verdade. E a glória de Deus vai ser manifesta sobre a sua vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida aqui nessa noite. 2020 não está acabando, não acabou ainda. Amém? E Deus já vai recuperar grandes coisas através da sua vida, na sua família. Deus já vai começar a usar a sua vida para curar enfermos, para libertar pessoas, para entregar uma palavra profética, para você chegar num lugar e mandar as trevas embora. Opa, aqui chegou a luz, aqui chegou agora. Eu entendi, o pastor Marcelo falou lá. Agora eu não vou só ler a palavra e falar de conhecimento bíblico. Lá o exército de Gideão é 318, aqui é tantos números. Não, Jesus falou comigo isso na hora que eu estava lendo a palavra, e eu passei a viver isso, e agora estou cheio de graça e verdade aqui. Você vai entender isso, no seu consciente, você está entendendo isso, e você vai ver Deus operando a glória de Deus através de sua vida. E na onde você estiver, no trabalho, na escola, onde você for, vai com tudo, porque Jesus já está te enchendo a partir de hoje aqui já. Ele quer, querido, manifestar. Por que Ele quer se manifestar a glória de Deus através da sua vida? Porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Jesus, quando Ele estava operando milagres, Ele estava fazendo tudo aquilo, era muito mais do que apenas curar um coxo, tirar a cegueira de alguém, fazer a pessoa andar. É muito mais do que isso. Ele estava querendo dizer para aquela pessoa: ei, vem e siga-me. Ei, eu sou Deus. Entrega a sua vida. É muito mais, queridos. Agora, o que significa essa frase, anular a graça de Deus? Anular, essa palavra no grego, se diz como etetel, ou eteteu. Eu não falo grego, tá, gente? Mas é isso que apareceu lá no Strong. E a raiz dessa palavra anular significa fazer pouco caso. Apóstolo Paulo estava dizendo: eu não faço pouco caso da graça de Deus. Querido, isso aqui é algo muito sério. Pessoas usurpando a graça de Deus para pecar, para ficar contando historinha de hipergraça. Apóstolo Paulo, na Nova Aliança, ele está dizendo isso: eu não faço pouco caso da graça de Deus. A graça de Deus, ela veio para me empoderar, me aperfeiçoar em Cristo Jesus para manifestar a glória de Deus. Existem duas formas, e vai ficar muito fácil de você lembrar, para você anular a graça de Deus. Você vai entender aqui o contrário, para que você nunca faça isso em nome de Jesus, amém? Legal, né, fazer essas pregações invertidas, de como anular, porque você nunca vai fazer isso. Ou se você pensar em fazer, eu lembro daquele dia lá que ele falou: peraí, vamos dar uns passos para trás agora. E é da hora quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Se entregar aqui nessa noite, você vai sentir isso. Quem estiver aqui foi entregar. 24 horas o Espírito Santo vai estar falando contigo. Não vem mais com esse papinho, você não sabia. Não, o Espírito Santo ele vai te avisando. Não faz isso não, Pode sair dessa página aí. Fecha aí, aperta o xizinho, aperta aí, corre aí. Sai fora. Ele fica assim, 24 horas, querido. Primeira forma, pode ser anulada a graça de Deus: ser governado por uma mente meritocrática. Repita comigo: meritocrática. É uma mente governada pela lei, uma mente religiosa,
uma mente meritocrática. E olha para vocês verem, gente, que Deus ele não é meritocrático. Olha para você ver umas coisas que Jesus disse. Jesus estava falando isso aqui para uns religiosos da época. Naquela parábola que ele fala assim, tinha um senhor que fala para um assim, filho, vai lá e faz isso. Aí fala, sim senhor, eu vou, mas não vai. Aí o outro fala que não vai, mas no meio do caminho pensou e foi. Esse fez a vontade de Deus. Esse é o versículo que eu vou falar aqui agora. E depois de acontecer isso, ele fala assim, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. O céu, ele foi inaugurado, Jesus com um ladrão. Foi não, gente? Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Olha que louco, gente. Por isso que o evangelho é uma loucura, né? Aí você vai na meritocracia, mas não é possível, pastor Marcelo. Como é que pode um negócio desse? Agora vamos engrossar mal o caldo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Fizemos um monte de coisa. Eu era do crente do reteté, do aviãozinho. Fiz tudo isso, Deus. E aí? Aí ele fala assim, então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uau! Fala uau, gente. Aí, glória a Deus. Aleluia. Fala aleluia. Para você entender o quanto meritocrático você está, talvez essa noite, aqui não tem ninguém que vai estar, em nome de Jesus, mas só para fazer um teste aqui. Eles dão uma parábola que Jesus fala em Mateus capítulo 20, que ele fala do proprietário de uma vinha, que saiu para contratar trabalhadores. Está lá no capítulo 20, depois pode ler lá, mas eu vou fazer a dinâmica aqui já direto. No começo ele fala que ele saiu para contratar trabalhadores, para a vinha. Aí viu uma galera desocupada lá e tal, e ele chegou num, vou escolher aqui primeiro o Tiagão, beleza Tiagão? Vou escolher o Tiagão. O Tiagão, eu estou chegando num lugar agora, ele está lá desocupado, está sem fazer nada, e aí eu vou contratar o Tiago. E eu vou falar para o Tiago o seguinte, Tiagão, seguinte cara, eu quero chamar você para trabalhar na minha vinha hoje o dia todo. O dia todo, queridos, para você entender o contexto daquela época, na forma judaica lá, o trabalhar o dia todo é desde o nascer do sol até o pôr do sol. Então é das 6 da manhã até as 18 horas. Top, né, gente? 12 horas de trabalho, glória a Deus. Trabalho é bom demais. E aí eu cheguei no Tiagão, Tiagão, vou pagar 1 denário para você. Ficar o dia todo lá na vinha lá e trabalhar. Vai ou não vai? Topou, Tiagão topou. Joia? Beleza, Tiagão topou. Aí depois às 9 da manhã, ele sai de novo porque ele está precisando de mais gente para trabalhar na vinha. Aí ele chega no Luciano, às 9 horas da manhã, e fala para ele assim, ô Luciano, você vem comigo trabalhar na vinha, eu vou lhe pagar o que for justo. É 9 horas da manhã agora, né? Então, até o final do dia, o expediente vai até 18 horas. Você topa sim ou não? Topa. Topa ou não topa? Vamos ver agora o topa ou não topa. Aí topa. Beleza. Aí depois, meio-dia, ele chega num outro trabalhador, um outro cara, aí ele chama o Vande, gente. Aleluia. Olha lá, ele tá com a cabeça baixa, não me chama, Senhor, não me chama. Não, aí que eu vou chamar. E, gente, eu amo chamar gente que não quer ser chamado. Igual escola, na escola é assim, né? A gente não quer ser chamado, a pessoa chama. Então o Vande, eu estou contratando ele, agora é meio-dia, né? Né? Vande, eu vou te pagar o que for justo. Você vem trabalhar na vinha lá comigo lá? Vande topou. Deixa eu ver mais alguém aqui. Ó, todo mundo olhando assim. Vou chamar a Débora. Ô Débora, agora são 3 horas da tarde. Você topa lá trabalhar na vinha lá comigo lá? Vou te pagar o que for justo. Topa? Beleza, joia. E agora por último, olha que top, gente. Já deu 5 horas da tarde. E eu olho para a Bia. A Bia ficou mais velha, gente. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Glória a Deus. Quantos anos mesmo, Bia? 14, né? Glória a Deus pela vida da Bia. Ô Bia,
estou te contratando para trabalhar na vinha lá. 5 horas da tarde, vai trabalhar até 18 horas. Você topa trabalhar lá comigo? Topa, né? Beleza. Agora olha o que o texto diz. Já contratei a galera, tá bom, gente? Equipe top, hein? Maravilhosa. Ao cair da tarde, o dono da vinha, no versículo 8, já de Mateus capítulo 20, disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhe o salário, começando com os últimos. Então vai começar com a Bia. O pagamento do salário, ela foi trabalhar 5 horas da tarde, Bia. Você vai ser a primeira a receber, Bia. Dá um glória aí, Bia. Isso. Aqui é só a galera do fogo, gente. É gostoso demais pregar aqui. Então, eu vou pagar ela primeiro. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham contratado primeiro, Tiagão, esperavam receber mais. Tiagão chegou assim. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados, olha o Tiagão falando, por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor galou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, Tiagão, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Você não concordou, Tiagão? Já era, cara. Já era. Você concordou, velho. O contrato está assinado, já era. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu lhe dei. Quero dar para a Bia, a mesma coisa, combinei com você, cara. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. O primeiro, que foi o Tiagão, e agora você precisa pegar aqui qual é a revelação dessa parábola. O que estava por trás disso? O proprietário dessa vinha, quem que é? Era eu? Não, é o Senhor Jesus, amém? Ele estava contratando trabalhadores. O Tiagão, que foi o primeiro a ser contratado, ele experimentou o Deus da lei. Como funciona alguém que está com a mente ainda na lei, na meritocracia? Ele experimentou o Deus da lei. Tiagão, você vem trabalhar na vinha, eu te dou um denário. Então ele vai, porque ele vai receber um denário. Eu vou, Deus, eu faço isso, porque o Senhor tem que me dar isso. Senão eu não vou, senão eu não faço. Deus, eu orei, eu jejuei, e não aconteceu ainda na minha vida, Deus. Por que, Deus? Se eu oro e jejuo, o Senhor tem que fazer. Eu fiz isso para o Senhor, entreguei o dízimo. Agora o Senhor tem que repreender o devorador. Por que está acontecendo isso na minha vida? Olha para você ver, deu problema no motor do carro. Cadê que o Senhor deu uma bica no devorador? Por que Deus, o Senhor fez isso comigo? Por quê? Porque a mente dessa pessoa está sendo governada por uma mente meritocrática. Eu faço porque eu vou receber algo em troca. Esse era o modo operante da lei. Eu faço porque eu tenho algo em troca. Eu faço porque eu tenho algo em troca. Era essa a natureza. Agora, a Bia não. Não sei se vocês perceberam, mas para o Tiago, para o Vande, para o Luciano e para a Débora, eu prometi que ia pagar um valor. Para a Bia, eu não prometi pagar nada para ela, e ela aceitou trabalhar na vinha. Eu não falei para a Bia assim: Bia, eu vou te pagar o que for justo, venha trabalhar na vinha. Não, eu só falei para ela: Bia, você trabalha na vinha lá comigo? Eis-me aqui. A Bia, Tiagão, ele experimentou um Deus da lei. A Bia experimentou um Deus de bondade. Ela foi porque ela sabia que o coração daquele proprietário, ele é bom, ele é bondoso. Eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer. Eu não vou fazer por uma troca. Eu não estou fazendo porque vai me dar algo.
Se curar está tudo bem, se não curar está tudo bem. Eu faço porque eu entendi que o Senhor é soberano. Eu faço porque eu experimentei que Deus é bom. Deus, Ele é gracioso. Quem está comigo? Sabe como Deus age, queridos? Guarda isso aqui para a sua vida, em nome de Jesus. Deus, Ele não age por meritocracia. Deus age com amor, graça e misericórdia. Ela colocou ela como primeira a receber e honrou ela, porque ela foi trabalhar, não por uma troca, mas porque entendeu que aquele proprietário era bom. Ei, em nome de Jesus, entenda isso. Sua mente não pode ser governada com uma mente meritocrática, que Deus não age dessa forma. Essa não é a mente de Cristo. A mente de Cristo age a partir amor, graça, misericórdia. Segunda forma que você pode anular, fazer pouco caso da graça de Deus. E última, é você ser governado por uma mente carnal. É aquela que está sempre buscando atender os desejos da carne. Essa é uma mente carnal. Mas pastor Maciel, a mente carnal anula a graça de Deus? Olha o que está escrito em Hebreus, Nova Aliança, capítulo 12, versículo 15. Gente, pega isso aqui. Abra aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú chega morrendo de fome. Jacó já tinha preparado uma armadilha, ele vai chegar morrendo de fome, vou fazer um guisado para ele aqui, fazer um negócio top, uma sopona de lentilha lá para ele. E ele chega morrendo de fome, e por ele ter sido governado pela carne, ele trocou o direito dele de primogenitura. Esaú tinha nascido primeiro, Jacó em segundo. Ele tinha todo o direito de primogenitura. Por ele ter atendido os desejos da carne dele, porque estava com fominha, gente. E olha que tem uma galera da Bíblia que já vacilou por causa de fome, né? Ele trocou o direito dele de primogenitura. Querido, em nome de Jesus, entenda isso. Cristo, ele se tornou primogênito para que você seja primogênito junto com ele. Ele não tornou primogênito para que você seja segundo, mas que você esteja junto com ele, assentado em regiões celestiais. A palavra de Deus, ela fala sobre a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, que ele vai se encontrar, que vai se casar, a noiva, que a Larissa falou muito aqui no último domingo, foi bênção demais, foi extraordinária a ministração dela. Jesus está voltando, amém, gente? Não faça pouco caso da graça de Deus, não se exclua da graça de Deus, não seja governado uma mente carnal. Pessoas que já conheceram Jesus, entregaram a vida para Ele, estão desviando da fé para ser governado por atitudes carnais. Já viu aquela pessoa assim, não, mas o que eu quero é ser feliz. Como o Leandro Barreto falou aqui de um filósofo, né? Não lembro o nome mais. Comamos e bebamos e amanhã morreremos. Marxismo. O que importa, Maciel, é ser feliz. O que ela está dizendo, na verdade, o que importa é que eu quero atender os desejos da minha carne. Eu quero fazer o que eu quero. Ei, não entendeu que agora não sou eu mais quem vivo? Então aquele lance do livre-arbítrio, agora eu não tenho mais escolha. Agora eu sou prisioneiro de Cristo. Agora eu me tornei servo de Cristo. Então agora as minhas escolhas estão alicerçadas na vontade de Deus. Quando eu oro Pai Nosso, não é uma balela. Eu estou falando a verdade. Pai Nosso, que seja feita a
tua vontade, assim na terra como no céu. Então quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo mais, não é mais as minhas vontades que eu governo, mas são as suas vontades. Eu quero a partir de hoje, Pai, não fazer mais as minhas vontades. Querido, quando que você faz a vontade de Deus? Quando você não está fazendo a sua. Jesus. Jesus, Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida, querido. E já quer começar no ano de 2020, Ele quer mudar a sua família, Ele quer mudar a situação que você está, na onde você estiver. Mas você precisa entender isso. Eu não posso ser governado por uma mente meritocrática, não posso ser governado por uma mente carnal, eu não posso atender os desejos da minha carne, eu tenho que atender os desejos de Cristo Jesus, porque eu tenho a mente de Cristo. Apóstolo Paulo disse isso, nós porém, fala assim, nós temos a mente de Cristo. O coração do primeiro ladrão, gente, essa galera para ter esses dois lá para ter recebido pena de morte, eles fizeram coisas horríveis. Eu lembro quando teve um assalto na minha casa. Eu entrei com o carro, abri o portão, saiu 5 caras atrás do muro, meteu o pé já no portão e colocou a arma na minha cabeça. Tinha chegado de madrugada, na época eu estava namorando com a pastora Rafa. Aí cheguei em casa, eles entraram, aí minha mãe acordou assustada, aí me colocou na janela da minha casa, o cara com a arma na cabeça, ó, não chama a polícia, abre a porta aqui. Aí abriu, entrou uns 6 caras mais ou menos dentro de casa. Aí foi uma coisa horrível, gente. Aí colocou mordaço, ficou lá 3 horas trancado na banheira com a minha mãe. Colocava a arma na cabeça da minha mãe. E mandava passar a senha do cartão, que ele ia lá sacar enquanto isso. Uma experiência horrível da minha vida. E o que eu fiquei mais chateado, eles levaram tudo, gente. Até o meu quick que eu gosto de tomar aquele quick de morango. Levaram até ele embora. Levaram, na época eu dançava forró até, gente. Eu tinha cinto, assim, com aquele panelão, chapeuzão. Foi 2010 que eu me converti, tá, gente? Até isso levaram, aí ficou perguntando, você vai lá na Brumado, lá, comecei a ficar amigo do bandido, estava conversando comigo lá no banheiro. Eu vou lá, a gente dança uns forrozinhos lá, faz uns passinhos lá e tal. Levou até o meu chapéu. Levou um monte de coisa. Abriu a geladeira, fez a festa. Hoje a gente dá risada, né? No dia lá, foi embaçado. Foi uma coisa mais horrível. Agora imagina algo seguido de morte, que não leve apenas materiais, mas leva uma vida. Coisa horrível. Eram esses 2 ladrões que estavam lá com Jesus. Para eles terem recebido pena de morte, naquela época, nesse contexto, eles fizeram coisas terríveis. O primeiro ladrão, um dos criminosos que ali estava, pendurado, disse assim, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Pergunta errada, fala errada. O que aquele primeiro ladrão ele queria, agora entendendo agora aqui o contexto do que a gente falou no início, ele não queria mudança de vida, ele queria simplesmente sair daquela cruz. Ô Jesus, salva eu. Imagina, Jesus tira aquele camarada de lá, naquele coração, o que ele estava pedindo errado. Ele não queria uma mudança de vida, ele queria que tirasse, salvasse daquela cruz e voltar para as porcariadas de novo. Sabe por que muitas vezes Deus não responde, você não vê acontecer algo que talvez esteja pedindo? Porque às vezes aquilo que você está pedindo vai se tornar o seu ídolo, e Deus não quer ver a sua destruição e levantar outros deuses. A melhor coisa que você pode pedir para Deus, mudança de vida, mudança de comportamento. Por quê? Porque assim você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Mas pastor, você e aquela viagem, aquele carro e aquela casa, as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso aí você pode ficar tranquilo, isso aí vai acontecendo, queridos. Mas à medida que você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas vão sendo acrescentadas. E Deus, Ele ama recompensar os seus filhos, Ele ama abençoar seus filhos. Não estou dizendo que Ele não ama, Ele ama sim abençoar os seus filhos. Mas desse ladrão, ele estava com o coração totalmente errado. A mente meritocrática, ela tem a tendência de sempre estar numa posição de julgamento. Ele é mau, ele não merece, punam. Ele estava com o coração de uma forma errada.
Então pessoas que fazem isso estão usando a Deus para um fim, que é o Deus porque ele quer conseguir aquilo, mas aquilo muitas vezes ele não vai dar, porque vai se tornar o seu ídolo. E aquele que semeia na carne, colherá boa coisa. É isso que a palavra diz? Não, aquele que semeia na carne colherá destruição. E Deus não quer ver a destruição dos seus filhos, porque senão ele está contrário à natureza dele, ao caráter dele, que diz lá em Jeremias 29:11, que os pensamentos dele é maior que nós, que diz que os planos dele é plano de paz, de fazê-los prosperar, de dar um futuro e esperança. Ele não pode encontrar, ele não vai encontrar a palavra dele. Então ele não quer ver a destruição. Agora, o segundo ladrão, ele tem um coração top. Esse cara é poemeiro. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que lindo, gente. Ele se arrependeu, ele reconheceu a falha dele. E ele não pediu para Jesus, mesmo tendo reconhecido. Cara, Jesus com certeza já olhou do lado ali e falou: cara, o que esse cara está falando, mano? Uau, esse cara reconheceu, velho. Falou assim: nós merecemos estar aqui, nós erramos. E ele não pede para Jesus para tirar ele daquele lugar. Ele só fala para ele assim: lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Só faz isso Jesus. Ele não pediu para arrancar ele da cruz. Lembra-te de mim, Jesus, quando estiveres no paraíso. Ah, cara. A mente carnal: eu não sou mal, mas eu mereço, me premie. A mente de Cristo: eu sou mal, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço, como diz Romanos capítulo 3, 23 e 24: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus, ela só pode ser manifesta na sua vida através da graça e verdade que vai crescer na sua vida. Só dessa forma, querido, porque todos nós erramos, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós não merecemos. Eu não mereço estar aqui ministrando, você não merece estar aqui. Você está aqui porque Ele te amou primeiro. Eu estou aqui ministrando, querido, porque Ele me amou primeiro. E agora, de alguma forma, eu quero entregar minha gratidão a Ele. Eu quero exaltar o nome dEle. Eu quero de alguma forma ser instrumento na mão dEle, para mudar vidas, para transformar vidas, para ser luz, para cumprir o propósito que Ele tem na minha vida aqui na terra. Vocês estão comigo? Então o que é salvação, pastor Maciel? Salvação, querido, é muito mais do que simplesmente você vir à frente: eu creio no Senhor Jesus. Aí você vai lá no Multiplique, você vai ser batizado. Lindo, decisão maravilhosa, decisão top de aceitar Jesus, de ser batizado. Beleza, então é salvação. Eu entrego a vida para Jesus aqui, vou lá ser batizado no Multiplique, aí eu participo dos cultinhos, sento, e depois eu vou para o céu. Salvação é muito mais do que isso, queridos. Salvação é você se tornar um com Cristo. O que ele estava dizendo para aquele ladrão: ei, ainda hoje você estará comigo, sendo um comigo. O que Jesus quer, e isso faz parte de todo o propósito eterno de Deus, é que eu e você sejamos um com Cristo. Jesus, ele fala assim: deles a glória que me deste, Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, e eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes, como igualmente me amaste. João capítulo 17, versículo 23. E esse processo de salvação é 3 etapas bem simples. Já estou caminhando aqui para o final. A primeira, morrer. E agora você pode entender aqui nessa noite em qual estágio você está. Fique atento agora aqui, querido, em nome de Jesus, continue atento. Qual estágio você está? Salvação passa por 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio da morte. O estágio da morte, queridos, é aonde eu me nego a mim mesmo para seguir a Cristo.
é onde realmente aquele versículo se torna verdade na minha vida, e eu passo a dizer assim: agora não sou eu mais quem vivo, eu não vivo mais para as minhas vontades, para o desejo da minha carne, agora eu deixo aquele pecado, a minha velha vida, e eu vou viver uma nova novidade de vida. Esse é o primeiro estágio da morte. A palavra do Senhor diz que aquele que não renunciar pai, mãe, esposa, filhos e a sua própria vida, por amor a mim, não é digno de ser meu discípulo. Esse é o primeiro estágio da morte, da renúncia. Mas o Evangelho não é o Evangelho que fala só de morte. Eu não estou dizendo para vocês, pregando apenas o Evangelho de morte aqui. Eu estou pregando o Evangelho para vocês aqui de poder e de esperança, porque existe o segundo estágio. No segundo estágio, querido, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então no batismo você vai lá, vai descer as águas. Talvez você já desceu, você já passou por esse estágio. Quando você desce as águas, a sua cabeça entra debaixo da água. Aquilo está simbolizando que você está sendo sepultado com Cristo. Esse é o processo, querido, de se tornar um com Cristo e se alinhar com o propósito eterno de Deus. Tudo Deus criou, tudo Ele fez. A Bíblia está tudo escrita, ela aponta para Cristo para quê? Para que eu e você nos tornamos um com Cristo. Ele quer uma família que seja um. E o primeiro é a morte. Então eu sepultei com Cristo, sepultei para as minhas vontades, as velhas vidas. E quando eu saio da água, eu estou entrando num segundo estágio, onde eu estou ressuscitando com Cristo. E agora é para viver uma novidade de vida. Uma novidade de vida que em 2010, quando eu fiz isso, foi a melhor decisão na minha vida, queridos. Eu vivo muito feliz. Foi a melhor decisão. Mas sorrisão, gente. Fica até as bochechinhas brilhando aqui, né? Eu sei. Meio bochechudo mesmo, parece o Kiko. Mas por quê? Porque eu conhecia Jesus. Eu ressuscitei com Jesus. O Evangelho não trata só de morte, mas se trata também de vida. Eu vim para que todos tenham uma vida medíocre. É isso que a palavra do Senhor diz? Eu errei? Errei, né? Errei. Ele não veio para que todos tenham uma vida medíocre. Ele fala assim: eu vim para que todos tenham vida e vida abundante. Essa vida, a raiz dessa palavra fala de vida zoe. Vida zoe é a vida espiritual. Ele está dizendo para você: ei filho, se você tomar a decisão de morrer para suas vontades, deixar pai e mãe, deixar tudo por amor a mim e ressuscitar comigo, você vai ter uma vida espiritual abundante. Eu vou te encher de graça e verdade à medida que você ouve a minha voz e vive aquilo que eu estou falando para você. Segundo estágio, ressuscitou com Cristo. Agora existe o terceiro. Top, gente. O terceiro é que Ele faz assim com você. Você morreu, você ressuscitou com Ele, está se tornando um com Cristo, amém? Estamos nesse processo. Agora Ele fala assim: filho, agora você vai sentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Assentado, querido, é posição de governo. Então, qual é o terceiro estágio? Agora você vai reinar com Ele. Agora você não vai mais acordar para trabalhar, agora você vai acordar para reinar. Agora você não vai mais na padaria para comprar pão, agora você vai na padaria para reinar. Você vai olhar para o padeiro lá, para uma pessoa, vai: cara, eu preciso falar algo para aquela pessoa ali. Agora você vai para trabalhar para estabelecer algo. Agora você vai para a sua empresa, não é apenas para ter prosperidade financeira, ou para ter algum propósito por trás disso. Eu vou abençoar pessoas, eu vou falar de Jesus, eu vou ser luz na onde eu estiver. Você vai reinar com Ele. Sabe um dos sinais que uma pessoa entrou nesse terceiro estágio de governo, de sair para reinar? A oração dela começa a mudar. Um exemplo: uma pessoa que não está nesse estágio ainda vai orar assim: Deus, dá um emprego para mim, familhinha, preciso de um emprego, dá um empreguinho bonitinho para mim.
Uma pessoa que entra nesse estágio para reinar, ela fala assim: Deus, eu estou desempregado, dá um trabalho para mim estabelecer os céus nas terras, na onde o Senhor me colocar, para mim estabelecer o teu reino. Dá esse trabalho para mim, Deus, que eu quero mudar a vida de pessoas na onde o Senhor me colocar. Ei, aí essa pessoa está entendendo que ela nasceu não para ser crente 3S, salvo, sentado, satisfeito, mas ela nasceu para manifestar a glória de Deus, para manifestar a luz, o poder do Evangelho, que muda vidas, que cura, que liberta, que muda história. Fala do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Deus nos ressuscitou com Cristo, Efésios 2:6, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei em qual estágio você se encontrou aqui de ser um com Cristo. Eu queria que você refletisse nessa noite. Qual estágio você está? O estágio que Jesus quer que você esteja, Ele já falou aqui. Ô filho, eu quero que você esteja no terceiro estágio. Ele quer que você esteja numa posição de governo, de reinar. O que é reinar? Agora eu quero transformar vidas através da minha vida. Você vai até deixar coisas lícitas, talvez um seriado Netflix lá, não, porque uma pessoa me chamou e eu preciso falar de Jesus para ela. Agora eu não estou falando mais de pecado. Isso aqui você já morreu, acabou, foi para uma nova vida. Não estou falando mais disso. Agora eu estou falando de priorizar um tempo, porque agora eu quero servir pessoas. Agora eu quero ser luz. Eu quero abrir um GC. Eu quero falar de Jesus para as pessoas. Eu quero curar enfermos. É isso que Deus quer de você, querido. Ele não está falando isso só para pastor para fazer. Ele está te chamando. Você também é. Você também foi chamado. Quero orar para você. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra foi liberada nessa noite, Pai. Parece ser ter uma palavra confrontativa, mas é uma palavra que vai levar todos aqui, Pai, que entenderam, que ouviram e vão aplicar para a vitória. A vitória que está em Cristo Jesus, aonde em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Pai, eu declaro, Pai, muitas pessoas em 2020 que estão aqui, Pai, passaram por problemas complicadíssimos esse ano. Tem pessoas talvez estão aqui com uma enfermidade. Eu declaro a cura agora. Receba a cura aí na onde você estiver, em nome de Jesus. Jesus está aqui e Ele está te curando. Ele está colocando a mão na sua enfermidade agora aí. Não é por causa disso que você vai deixar de servir a Jesus. Deus, Ele já está te curando aí. Receba aí na onde você estiver. Você que tem fé e acredita, Pai, em nome de Jesus, eu libero, Pai, a unção de cura sobre a vida dessa pessoa. Pai, no nome de Jesus, pessoas que não estavam dormindo, pessoas que estavam com uma depressão, tudo aquilo, Pai, que estava atrapalhando ela de avançar, uma preocupação por causa do desemprego, uma preocupação com como é que eu vou fazer com o dia de amanhã. Pai, no nome de Jesus, traz refrigério agora para essa pessoa, Pai. Entre com a paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode explicar. Deus, no nome de Jesus, o Senhor está aqui e o Senhor pode tudo. E nessa noite você está curando pessoas aqui, Pai. Pessoas vão voltar a dormir aqui. Pessoas estão sendo curadas de depressão. Pessoas já foram curadas de problemas físicos aqui nessa noite. Por quê? Porque eu sei, Pai, que é muito mais que uma cura. O Senhor quer projetar essa pessoa, impulsionar, catapultar para aquele propósito maravilhoso que o Senhor tem para a vida delas. Pai, no nome de Jesus, Deus, eu declaro, Pai, para que esse 2020 seja extraordinário, Pai, incrível, que portas se abram para os seus filhos, Pai, que toda sorte de bênção seja derramada para eles, no nome de Jesus. Tu és a minha realidade, Tu és a minha realidade, oh, Tu és a minha realidade.
Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Só tu és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Você pode cantar? Agradecemos por esse culto, Deus. Que o Senhor possa acompanhar os seus filhos, ó Pai, cada um até o seu lar, em nome de Jesus. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana em Ti. Ó Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui tome a decisão, essa noite, de fazer tudo novo nessa semana. Que nós possamos nos posicionar e ser abençoados por Ti, em graça e misericórdia, mas com uma posição de reino, uma posição de governo, em nome de Jesus. Amém.